Fala pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre como adicionar oceanos, rios e lagos na nossa landscape. Vamos também ver como colocar um barquinho para boiar e o nosso player para nadar. Primeiro vamos ativar os plugins Water, Water Extras, Water Advanced e Buoyancy e reiniciar a engine. Está tudo em estágio experimental, mas confia que vai dar certo. Muito provavelmente vai aparecer um erro sobre colisão. Para ajeitar, eu vou deixar na descrição do vídeo um trecho de código. Aí você vai copiar e colar no arquivo default engine.ini. Esse arquivo fica na pasta do projeto, dentro de config. Aí é só reiniciar a engine de novo, que vai dar tudo certo. Um pequeno detalhe é que é importante pintar a landscape com o layer correto antes de adicionar os corpos de água sobre a área em específico. Se você colocar a água antes, vai ficar mais complicado de pintar e dessa forma vai ficar ruim de tirar árvores, arbusto, mato que spawnam de acordo com o layer por PCG ou por layer grass type. Por sinal, esse vídeo faz parte de uma série sobre landscapes que tem vídeos falando sobre esse tema de PCG mais a fundo. Vou deixar ele linkado em algum lugar aqui da tela, beleza? Agora vamos vir em Place Actors e procurar por Water. Vamos ter várias opções legais aqui, como oceano, rios, lagos e ilhas. Vamos começar por Water Body Ocean. É só clicar e arrastar para o level. Talvez demore um pouquinho para carregar os shaders. E pronto, vou dar um play aqui para ver como que ficou. E um ponto curioso é que ele vai estar sempre andando sobre a terra, mesmo no fundo da água, né? Aí você precisa colocar algum mecanismo para prevenir isso, dependendo do seu game design. Por exemplo, você pode deixar assim, se você quiser algum jogo do tipo Bob Esponja, que eles andam no fundo do mar, ou você pode implementar uma mecânica de nadar, que é o que vamos ver mais para frente nesse vídeo. Ou você pode, por exemplo, colocar uma colisão para prevenir que ele entre muito no fundo da água, ou seja, se o nível da água chegar na cabeça, ele não consegue mais andar. No caso da colisão, eu sugiro fazer uma daquelas paredes invisíveis que bloqueiam a passagem do player, sabe? Mas o ideal é só mexer com isso depois que o level estiver pronto, que aí você tem certeza que não vai adicionar mais nenhum corpo de água e você não vai precisar ficar voltando para ficar colocando mais paredes depois, sabe? A primeira coisa que precisamos fazer é garantir que o Water Body Ocean Actor está centralizado no mapa. Aí é só selecionar ele e em Transform definir tudo como 0. Ok, então o que temos aqui é uma spline que está dividindo a landscape da água através dessa linha com quadradinhos. Você pode clicar nesses quadradinhos para alterar o transform dele, moldando o formato da landscape. Outra opção é ali em Details, você consegue ver esses botões de Select Spline Points para navegar entre eles. Se você precisar de mais quadradinhos, é só clicar com o botão direito do mouse em qualquer parte da linha e selecionar Add Spline Point Here. Pode ser que perto das bordas da sua landscape apareça essa rampinha que não deveria existir. Para se livrar dela, é só procurar por Fall Off e alterar o Fall Off Mode para Width. Agora, para adicionar um detalhe bem legal, vá no Project Settings e procure por Shallow. Ative a opção Use the Default Shallow Water Subsystem. Isso vai fazer com que a água reaja ao player, o que dá um toque bem legal de polimento. Agora vamos personalizar as ondas. Para isso, procure por Waves e modifique esse Water Waves Asset. Mas calma, nunca é bom modificar arquivos de plugin e da engine, né? Então clique nessa lupinha para localizar o arquivo, copie ele com Ctrl C e cole em uma pasta do seu projeto e escolha um nome. Agora que estamos seguros para modificar as ondas, pegue o arquivo novo e arrasta para o Water Waves Asset no Water Body Ocean e pode abrir. Aí vai abrindo aqui as opções e vocês vão ver que não tem muita coisa para mudar. O principal é Num Waves in Default, que quanto mais baixo o valor, mais o mar tá calmo, e quanto maior, mais ele parece agitado, porque é a quantidade de ondas que vai ter, né? Em Wavelength, você consegue definir o tamanho das ondas em termos de largura e comprimento, e já em Amplitude, você consegue definir a altura delas. Daí depois você consegue ver a direção e a inclinação. E aí é só ir brincando com esses valores até achar algum resultado que te agrada.
Agora voltando para o Water Body Ocean, vamos ver como podemos personalizar a cor da água. Procure por Water Material e aqui é o mesmo esquema de antes. Copie o material para evitar alterar o original. Procure por Global Vector Parameter Values e aí você pode alterar os valores de Scattering e de Absorption. E isso vai valer para a superfície da água. Para dentro da água, você vai querer procurar por Underwater Post-Process Material. E aí você vai alterar os valores de Absorption e os Fog Colors. E vale a pena aproveitar para testar os outros parâmetros também, que aí você vai poder personalizar bastante coisa do material da água em si, né? Agora vamos adicionar um rio. É só voltar no Place Actors e adicionar um Water Body River. Aqui é o mesmo esquema de spline que vimos antes. Se você quiser tirar as árvores de dentro do rio, primeiro você precisa pintar a landscape e depois passar o rio por cima, assim como a gente falou lá no início do vídeo, se lembra? Para alterar a profundidade e a largura do rio, selecione esse botão do meio em Select Spline Points para selecionar o rio inteiro. Aí você consegue alterar a profundidade, a largura e até a velocidade da água do rio. E se você quiser que ele seja mais fundo em um ponto específico, por exemplo, é só, em vez de você selecionar tudo, você selecionar apenas o spline point específico e alterar o valor de depth dele. Para adicionar lagos e ilhas, não tem muito segredo. É só arrastar o Water Body Lake e o Water Body Island e de resto não tem nada muito diferente do que já vimos antes. Agora, de que adianta ter tanta água se não tem nada para flutuar sobre ela? Vamos adicionar um barco então. Para isso, vamos criar uma blueprint do tipo Actor e em The Fossini Route, adicione o mesh do seu barco. Eu vou pegar um mesh aqui do Quixel na Fab, mas pode ser um cubo simples também, caso queira apenas testar, né? Agora em Components, clique em Add e selecione Buoyancy. Esse componente vai permitir que nosso barco flutue. Agora selecione Simulate Physics e em Mass coloque mais ou menos o valor da massa do seu barco. Eu vou colocar aqui em 100, mas esse é o tipo de parâmetro que vamos ter que ficar testando vários valores até encontrar o melhor. Agora em Details, procure por Buoyancy Data e em Patterns, clique no sinal de mais. Esses caras vão ser os pontos de flutuação do barco. Então você vai precisar adicionar vários deles. Aqui em 000 significa que o ponto é exatamente o centro do mesh. Então o ideal é colocar 4 pontos desse de patterns, que aí já dá para dar um bom equilíbrio no barco, né? Só que se você perceber, tem que escrever exatamente o valor aqui da coordenada, e aí fica meio difícil porque não é visual, né? Você não consegue ver o pontinho ali na mesh, né? Aí para isso a gente vai usar um quebra-galho aqui, que é o seguinte: ali em Components, adicione 4 arrows como placeholders para escolher esses pontos. Pode ficar tranquilo que ela não vai aparecer e nem vai interferir no jogo. Aí a gente posiciona ela, vê qual é o valor do transform, copia e cola lá nos patterns. Depois que estiver funcionando tudo certinho, a gente pode deletar essas setas. E aí agora vamos testar. É bem comum ter dificuldade para achar esses valores corretos aqui, para que o barco fique flutuando em equilíbrio. Mas aí é só ajustando esses valores dos patins e do peso, até achar os valores o valor mágico que vai fazer tudo funcionar, né? Mas mais legal do que ver o barco boiando é a gente poder entrar nessa água também, né? Então vamos colocar nosso player para nadar. Vamos em Place Actor novamente e selecione Physics Volume. Em Details, selecione Water Volume como True. Agora vamos precisar redimensionar esse volume para toda a área da água que queremos permitir o nosso player de nadar. Vou abrir o meu BP Player e vou procurar por Character Movement is Swimming. Vou abrir uma branch aqui e colocar ele para dar um print nadando sempre que ele entrar na área que o jogo vai reconhecer que o player está nadando. Vou conectar tudo isso no Event Tick só para testar. Agora vamos dar um play aqui só para testar, para ver se quando a gente entrar na água vai aparecer nossa mensagem de nadando. E beleza, tá funcionando certinho. E agora aqui em Details Animation, vamos procurar por Anime Class. Nesse caso, é o ABP Unarmored
clica na lupinha e abre a Animation Blueprint. Essa ABP é do template de Third Person Character, mas ela está na parte do projeto e não de nenhum plugin ou da engine, então não tem problema alterar ela, mas se quiser garantir, criar uma cópia é sempre a melhor opção. Mas antes de continuar, nós precisamos das animações para nadar. Para isso, vou importar duas animações do Mixamo, uma para nadar e outra para ficar parado na água. O Mixamo é uma biblioteca de animações e personagens gratuita da Adobe. Lá tem muita coisa legal. A animação que ele está nadando é importante selecionar essa opção aqui em Place, que ele fica nadando sempre no mesmo lugar. Depois, clique em Download e deixe o Format como FBX Binary e o Skin como With Skin. Agora, arraste o arquivo .fbx que baixamos para o Content Browser na Unreal. Vai abrir uma janela de importação e não precisa mudar nada, só clicar em Import. Agora procure pelos arquivos Animation Sequence, clique com o botão direito do mouse e selecione Retarget Animations. Se quiser saber mais sobre animações, inclusive, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. Vou deixar ele linkado aqui em algum lugar da tela. Vai para uma janelinha e você vai precisar ir em Target Skeleton Mesh e selecionar o Skeleton Mesh do seu personagem, que nesse caso aqui é o SKM Queen Simple. Para prever, é só dar um duplo clique na animação que vai aparecer nessa listinha aqui embaixo. Agora é só exportar, vai para uma janela para você escolher a pasta que vai salvar e trocar o nome do arquivo se quiser. Depois de ter feito isso para as duas animações, no Content Browser, clique com o botão direito do mouse e vá em Animation Legacy e procure por Blend Space 1D. Selecione o SK Mannequin e dê um nome e pode abrir. Vai aparecer uma timeline na parte inferior e você procura no Asset Browser pelas duas animações que a gente acabou de fazer retarget e arraste para cá. Coloque a animação Idle no início da timeline e a outra no final da timeline. Pode salvar e fechar. Agora podemos voltar para a Animation Blueprint. Primeiro, abra o Event Graph e procure pelo evento Blueprint Update Animation. Um pouco mais para frente vai ter um sequencer. Clique em Add Pin e agora procure por Movement Component e depois por Is Swimming. Clique no Return Value com o botão direito do mouse e selecione Promote to Variable e coloque o nome de Is Swimming. Agora ligue esse set no pin que adicionamos no sequencer. Aqui do lado, em My Blueprint, expanda o Anime Graphs e dê um duplo clique no Locomotion. Esses Anime Graphs são responsáveis pela mudança de estado, ou seja, é aqui que muda a animação do personagem quando ele está caindo e depois quando ele está pulando, agachando, nadando, correndo e etc. Nesse caso aqui tem dois estados, o parado e o andando. Vamos adicionar o nadando aqui também. Tá vendo que tem uma bordinha? Se você clicar nela e arrastar, vai aparecer uma lista de opções. Selecione Add State. Agora, se você selecionar essa bordinha e ligar na bordinha de outro estado, ele vai fazer uma setinha. Se você der um duplo clique nessa setinha, você vai entrar na lógica dela. Nas duas setinhas que estão apontando para o swimming, vamos pegar a variável isSwimming que criamos nela e ligar no result. E nas que estão saindo, vamos fazer a mesma coisa, só que pegamos ela e procuramos pelo nó not boolean para falar que ele não está nadando. E aí sim, ligamos no result. Agora vamos dar um duplo clique lá no estado do swim e procurar pelo Asset Browser pelo Blend Space que criamos anteriormente e arrastar para cá. Depois pegue o Ground Speed e ligue nele e aí é só ligar no Output. Agora abra o Main States Graph e procura por Control Rig. Tá vendo que tem ligado nele um Is Falling Not ensured do IK Trace? Então, faça a mesma coisa para o Is Swimming. Adicione um nó End Boolean e ligue o Not Is Swimming e o Not Is Falling e depois conecte o resultado no Control Rig. Isso vai prevenir que quando você chegar muito perto do fundo, o personagem dê um snap no chão, que é alguma coisa que a gente não quer que aconteça quando o nosso personagem estiver nadando. Estamos quase terminando, só falta o controle de profundidade, ou seja, colocar o nosso personagem para nadar para cima e para baixo. Para isso, vá na pasta Input e depois em Actions. Clique com o botão direito do mouse no Asset Browser e procure por Input Action e dê o nome de EA Swim. Em Value Type, coloque Access 1D Float. Agora abra o IMC Default e vai na pasta Default Key Mappings e depois em Mappings e clique no botão de mais. Selecione o novo input que criamos, EA Swim, e clique duas vezes no botão de mais. Clique no quadradinho do que é em formato de teclado e selecione uma tecla para cada. Eu gosto de botar o Space para nadar para cima
e o Ctrl para nadar para baixo, porque são teclas que normalmente são usadas respectivamente para pular ou para agachar. Um detalhe é que no de nadar para baixo, você precisa abrir os modifiers e adicionar um modifier no botão de mais. Agora é só clicar na lista e selecionar o Negate. Agora abra o BP Player, aquele print que a gente fez de nadando e que colocamos lá no Event Tick. Podemos deletar porque aquilo era só para teste. E procure por IA Swim. Dele, procure por Add Movement Input e ligue o Action Value no Scale Value. Agora procure por Get Control Rotation e dele procure por Get Up Vector e ligue no Road Direction. Agora vamos só colocar uma condicional aqui para ele só fazer isso se estiver nadando. E pronto, vamos testar. Como vocês podem ver, o nosso personagem está nadando feliz da vida. E por hoje é isso. Qualquer dúvida é só deixar e avisar nos comentários. E não se esquece de deixar um like e se inscrever caso não seja inscrito ainda. Até a próxima!